Quais destas seitas protestantes contradiz mais a Bíblia em relação à interpretação da Bíblia? Nesse vídeo, iremos analisar as contradições inerentes do protestantismo desde o seu início com Lutero até os dias atuais, com suas infinitas denominações oriundas da sola Escritura. A sola Escritura é tão maléfica que nem entre os protestantes existe entendimento, e eles dizem que o Espírito Santo ensina a cada um deles de uma forma diferente do outro, mas é claro que isso não vem do Espírito Santo. Em meio a uma discussão com um pregador protestante, um católico declara: "Eu mudarei minha fé se o senhor, pastor protestante, conseguir demonstrar que sua interpretação da Bíblia é, de maneira incontestável, a correta, em oposição à Igreja Católica." Assim que o pastor começa a responder, afirmando que vai provar, o católico retrucou: "Mas o senhor acabou de afirmar que nenhum ser humano é infalível. Você até criticou a figura do Papa Católico. Portanto, se nenhum ser humano é infalível, sua interpretação, assim como a de qualquer outro pastor, pode estar equivocada, talvez até mais do que a do Papa Católico, que o senhor afirma ser falível, visto que é um ser humano como o senhor." O católico continua: "A Bíblia pode parecer dizer uma coisa para um luterano, enquanto para os batistas, ela pode parecer dizer outra. Para ilustrar, olhamos para o exemplo do batismo infantil, interpretado de maneira distinta por esses dois grupos protestantes. Um o aceita, enquanto o outro o rejeita. Ambos, no entanto, afirmam basear-se na mesma escritura sagrada. Na última análise, não é a Bíblia que está falando, mas os diferentes intérpretes que a utilizam como base para suas interpretações." Ele prosseguiu, orientando-se ao pregador protestante: "Ambos grupos, os batistas e os luteranos, alegam que suas crenças sobre o batismo de crianças são fundamentadas na Bíblia. É incrível como isso pode acontecer. Dentro do protestantismo, encontramos o sim e o não sendo ensinados simultaneamente, o que parece contradizer a vontade do Senhor Jesus. Ou estou enganado?" E ainda acrescentou: "Se nenhum protestante, nem nenhum grupo protestante, pode reivindicar a infalibilidade, como podem condenar qualquer doutrina católica? Os católicos, pelo menos, têm a coerência de afirmar a infalibilidade no meio católico, e por isso podemos contestar ensinamentos discordantes dos nossos. Mas e vocês, que admitem ser falíveis, ou pelo menos da boca para fora, como podem se considerar aptos a corrigir os outros? Com que autoridade vocês fazem isso?" Continuamos a analisar as falácias e contradições no protestantismo. Se os adeptos da Reforma Protestante afirmam que cada indivíduo tem o direito de examinar livremente a Bíblia e oferecer sua própria interpretação, por que então questionam as interpretações da Igreja Católica? Ou será que o livre exame das Escrituras é válido apenas quando as interpretações coincidem com o que eles pensam? Se for esse o caso, que tipo de exame livre é esse que eles conceberam? É uma ideia brilhante, como a de um gênio. Agora, resta-nos descobrir quais das inúmeras interpretações protestantes é a correta, considerando que existem mais de 30.000 denominações protestantes, e esse número continua a crescer a cada dia. Lutero começou afirmando que a Bíblia poderia ser interpretada por qualquer pessoa, até mesmo pela criada humilde ou por uma criança de 9 anos. No entanto, mais tarde, quando os anabatistas, zwinglianos e outros discordaram de suas opiniões, a Bíblia passou a ser vista por ele como um livro de heresias, tornando-se muito obscuro e difícil de compreender. Uma descoberta notável foi feita pelo doutorzinho Lutero, o qual acreditava que qualquer pessoa, simplesmente com a Escritura em mãos, poderia seguir a doutrina de Deus de forma perfeita. No entanto, São Pedro já havia afirmado de forma inequívoca
nas próprias Escrituras Sagradas, que nelas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais Escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro 3:16. No entanto, isso levanta a questão: a Bíblia poderia ser considerada um livro perigoso, uma vez que uma interpretação errada poderia levar muitas pessoas à perdição eterna. Certamente, nas mãos de indivíduos não habilitados, isso seria o caos, e é justamente o caos que a livre interpretação trouxe com Lutero, e isso se perdura até hoje com seus filhos protestantes. Como costumo dizer, assim como um bisturi, que nas mãos de um médico é uma ferramenta usada para salvar vidas, nas mãos de uma criança pode ser perigosa. Da mesma forma, a Bíblia, nas mãos de pessoas não preparadas para manusear a Escritura Sagrada, é problema na certa. Além disso, o mesmo remédio que cura, se usado de maneiras inconvenientes, pode até causar a morte. Agora, vamos refletir sobre isso. Você acredita que Deus teria instruído a Sagrada Escritura para que cada pessoa a interpretasse livremente, por sua própria conta, correndo o sério risco de fazer interpretações absurdas e até mesmo colocar em risco sua salvação eterna nos quintos dos infernos? Ou você acredita que, junto com a Bíblia, Deus teria previsto um magistério interpretativo infalível, com a garantia e o objetivo de preservar a unidade doutrinária salvífica? Afinal, qual seria a segurança de uma Bíblia infalível, se não houvesse uma autoridade que a interpretasse de maneira infalível? No entanto, alguém que seja contrário ao catolicismo pode questionar: por que tem que ser o magistério católico a ser escolhido? Por que não um magistério protestante? A resposta a isso é que, para ser reconhecido como o magistério da Igreja de Cristo, é necessário, em primeiro lugar, ter uma história de 2 milênios. Como é amplamente conhecido, a grande maioria das seitas protestantes não tem nem 200 anos de existência. Em segundo lugar, qual magistério protestante seria o correto? O dos luteranos, dos batistas, dos adventistas, os da Igreja Universal do Reino de Deus, os da Assembleia de Deus, ou seria o Malafaia o principal intérprete? Em terceiro lugar, para que exista um magistério infalível, é preciso considerar publicamente que pelo menos uma pessoa na Igreja deve possuir o dom dado por Deus da infalibilidade. No entanto, muitos protestantes negam veementemente a infalibilidade, afirmando que nenhum ser humano a possui. Isso contradiz a ideia de um magistério infalível. Além disso, ao afirmar a existência de um magistério, nega-se o princípio fundamental da sola Scriptura, que é um dos pilares do protestantismo. Em resumo, a Bíblia por si só não é suficiente. Em outras palavras, a sola Scriptura é uma falácia. É necessário ter um magistério infalível para garantir uma interpretação legítima e sem erros. Além disso, a própria Sagrada Escritura destaca a importância de preservar as tradições apostólicas, tanto as escritas quanto as orais. Guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. 2 Tessalonicenses 2:15. Reconhecemos que nem tudo o que Jesus e os apóstolos ensinaram está registrado nas Escrituras, e irei provar na Bíblia o que falo. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. João 21:25. Esse versículo é explícito sobre o ensino de Jesus não escrito na Bíblia, mas que os apóstolos nos ensinaram por meio da tradição oral que os protestantes negam. Negar a tradição é negar a palavra de Jesus e dos apóstolos. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão
que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. 2 Tessalonicenses 3, 6. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões, e por conservardes as tradições, tais como vou-las transmiti. 1 Coríntios 11, 2. O próprio Senhor Jesus Cristo profetizou: Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. João 16, 12 e 13. Segunda, São João 1, 12. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Depois de ouvir esses versículos da Bíblia, te pergunto: será que tudo o que Jesus Cristo falou depois da ressurreição está na Bíblia? Claro que não. Então deixa de ser palavra de Deus? Não tem nenhum valor? Claro que tem valor. E você prefere acreditar na Bíblia ou na teoria protestante da sola Escritura? O próprio Martinho Lutero, diante da diversidade de seitas que já surgiram em sua época, expressou o seguinte pensamento: há tantas seitas e crenças quantas cabeças. Um não terá nada a fazer com o batismo. Outro nega o sacramento. Um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus. Uns dizem isto, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que, se sonhar ou fantasiar alguma coisa, não deva ser o sussurro do Espírito Santo, e ele próprio um profeta. No entanto, mesmo enquanto defende as suas próprias heresias, Lutero afirmou, em uma carta a Zwinglio, o seguinte: é angustiante ter que admitir que no passado tudo foi pacífico e sereno, com a paz reinando em todos os lugares. Agora, por toda parte, surgem facções heréticas abomináveis que causam tristeza. Devo confessar que minhas doutrinas provocaram muitos escândalos. Não posso negar isso. Muitas vezes, sinto-me alarmado, especialmente quando minha consciência me lembra destruir a situação vigente, na igreja, calma e tranquila. E ele acrescentou: se o mundo continuar existindo, será necessário recorrer novamente aos decretos dos concílios católicos para preservar a unidade da fé diante das diversas interpretações das Escrituras que estão se disseminando. Na verdade, o protestantismo é caracterizado por sua diversidade, representado pelas várias denominações que o compõem. Ele é multifacetado, assim como seu fundador principal, que é descrito como um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças, o chamado Diabo ou Satanás. Apocalipse 12, 3. Em resumo, tal pai, tal filho. No entanto, o aspecto mais notável é a alegação de que o Espírito Santo é quem guia as respectivas igrejas protestantes no entendimento da palavra de Deus. Como pode o Espírito Santo ensinar em uma igreja que é necessário observar o sábado, enquanto em outra ensina o contrário? Como pode afirmar que as almas dos mortos estão inconscientes em uma denominação e, simultaneamente, em outra, que elas estão plenamente conscientes? Como pode ensinar que a Eucaristia é um sacramento para os luteranos e, ao mesmo tempo, em outras denominações, que é apenas um símbolo? Como pode o Espírito de verdade ser amante do sim e do não ao mesmo tempo? Essas contradições geram confusão, divergências e divisões no cristianismo, o que não condiz com o Espírito de verdade. É pura falácia e invenção. É um equívoco profundo acreditar nisso, pois, como a Bíblia afirma, Deus não é um Deus de confusão.
Será então apenas uma grande falta de conhecimento por parte desses protestantes? Espero que seja o caso. Ou será que é uma série de blasfêmia contra o Espírito de Deus? Acreditar que ele apoie todo esse caos conflitante que é o protestantismo? Espero sinceramente que não seja esse o caso, pois recordo as palavras firmes do nosso Senhor, que afirmou que todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito Santo, nem neste século, nem no próximo, será perdoado. O que o Espírito Santo faz no que concerne à divisão é no sentido de separação, isto é, separando a única verdade das múltiplas mentiras. Se você é católico, continue firme na sua fé e se aprofunde no conhecimento da Igreja, pois ninguém ama aquilo que não conhece. Se você é protestante, para de relutar contra a verdade e os fatos, estude e se questione de tudo o que foi dito neste vídeo. Examine as Escrituras e pare de repetir teorias infundadas. Não existe união no protestantismo, e isso já é um grande motivo para você pensar e começar a estudar de fato sobre a história do cristianismo. O cristianismo não começou com Lutero no século XVI. Pense nisso. Os maiores hereges do cristianismo saíram de dentro da igreja e todos foram refutados, pois Jesus disse que as portas do inferno nunca irá prevalecer contra a igreja. Lutero era um sacerdote católico e apostatou da fé. Hoje também existem inúmeros sacerdotes e bispos apostatas, e por isso quero te lembrar do que disse o apóstolo São Paulo, Atos dos Apóstolos 20, 29 e 30. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Você precisa lembrar que Judas era do grupo seleto dos apóstolos e foi o primeiro traidor, e assim como Judas foi também Lutero outro herege traidor, e tantos outros até nos dias de hoje. Em 1 Timóteo 3:15, o apóstolo São Paulo afirmou que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, ou seja, a Igreja Católica seguirá firme e lavada pelo sangue de Jesus até sua segunda vinda. Sendo assim, permaneçam firmes na única Igreja de Cristo, se aprofundem no conhecimento da verdadeira fé através da oração e estudo. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!